Ô, Regina, tá me ouvindo? Se eu consigo compartilhar. AutoCAD. Bom, vamos para a aula, pessoal. Então, vamos lá. Bom, o que a gente vai falar hoje vai ser dessa parte de baixo aqui, ó, das nossas ferramentas, tá? Então, tudo que a gente precisar vai estar aqui. O que vocês vão ter aí? Vocês têm o grid, tá? Que seria as grades, né? Tem o snap, que são os ajustes. Tem um dynamic input, que é para colocar... Nossa, estou tentando traduzir do inglês para o português. O meu não tem isso daí, professor. Eu não estou achando, pelo menos. Não. Mas acho que não tem problema, né? Oi? Eu não achei, pelo menos no meu aqui eu não achei. Eu não sei que esteja escondido. Espera que o meu tocado tá lento. Esse negocinho atrapalha. Porque não tá funcionando. Foi o Michel que falou que não tem? Foi eu que não tenho nele aqui. Ó, Michel, se você vier aqui no cantinho, ó, tem esses 3 risquinhos aqui, você clica em customizar. Aqui, tudo que você imaginar vai estar aqui. Se ele não tiver com a setinha aqui clicada, ele não vai aparecer para você. Aí você vai lá e clica em cima dele que ele O meu tá em aparece, português. tá? Como que chama na... Agora é complicado, hein? Então, Ortomod, em cima do Ortomod. vai falando os nomes aí que eu falo. Modo Word, entrada dinâmica aqui, ó. Entrada dinâmica, é isso aí. Eu É. tava tentando lembrar o input, o que é. Entrada dinâmica, é isso aí. Eu sabia que era o input, eu não entendi o dinâmico. Falei, será que é ao pé da letra? Eu tava lembrando o que era o input. Eu tava tentando traduzir, eu falei, mas que palavra que é mesmo input? É entrada dinâmica. Ok, obrigado. Aí toda vez que não tiver, é só vir aí e colocar, né? Tudo que Tranquilo. vocês não tiverem, ele vai estar nesses três pauzinhos. Clica e é só clicar, ele vai abrir aí para vocês. Obrigado. Então a gente vai falar de dinâmica, de input dinâmico, entrada dinâmica aí. A gente vai falar de ortogonal. A gente vai falar do polar, né? E nós vamos falar desse OSNAP aqui, que deve estar como OSNAP também de vocês, em português. Queria clicar todos, professor, para a gente fazer um por um? Oi? Tem uns que estão selecionados. Tem que tirar a seleção de todos para depois começar um por um, é isso? O senhor não está selecionado nenhum aqui embaixo. Entendeu? Não, meu por enquanto não está nada selecionado, porque eu vou para a gente explicar para também vocês. tirar toda a seleção. Vocês, se tiver selecionado, não tem problema. Ah, não muda nada, beleza. Então. Não. Na verdade, vai mudar. É que o meu não está selecionado. Peraí, gente, que acho que tem gente na sala e não fez bolinho aqui. Borges, Leandro.
Kevin? Boa noite, professor. Boa noite. Então vamos lá. Peraí. Aí tem que ficar bem aqui. Então vamos lá, ó. Vamos começar com o nosso grid, a nossa grade aí, tá? Para que serve essa grade? Primeira coisa, se a gente clicar nessa grade aí, ó, ela vai acender daqui a pouquinho. O AutoCAD fica lento. Aí, acendeu. Então ela forma um monte de grade aqui, ou seja, ela vira um papel milimetrado, tá, gente? Então, quando a gente for trabalhar com grid, geralmente quando a gente precisa trabalhar com papel milimetrado. Tem algumas situações de desenho que ela é muito útil e a gente vai usar bastante, tá? Às vezes em partes de desenho técnico ou alguma situação que vocês precisam, não tem exatamente as medidas, algo assim, que você precisa fazer em papel milimetrado, tá? Então, é para isso que serve o grid. O grid, gente, se vocês quiserem configurar ele, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e ele vai aparecer aqui, ó, configurações de grid. Vocês clicam nela. Ó, se eu tiver muito rápido, vocês me avisam. Eu vou mais devagar, mas não percam o nosso foco, tá, gente? Vão tentando fazer junto pra gente não perder o foco aí. Como é onde que era para clicar, professor? Ó, você vai lá onde tem grid, ele vai estar azulzinho porque ele já está no grid ali, já tem a grade. Você vai clicar com o botão direito em cima dele e ele vai aparecer aqui embaixo, tá vendo, ó? Configurações da grade. Aí você clica nela. E ela abre essa janelinha. Deu certo aí? Deu, beleza. Tá. O que a gente vai mais usar aqui? Primeira coisa é o nosso Grid Snap. Por enquanto, nós vamos deixar ele como retangular, ou seja, ele vai puxar os pontos retangular. Depois nós vamos falar do polar. Mas primeiro a gente vai trabalhar ele como retangular. Então, configura ele 5x5, professor? Pode o meu está configurado 10x10. Beleza. Não tem problema, pode deixar 10x10. Então, o que acontece aqui? Deixa eu voltar lá, só para mostrar. Mas eu mudei o meu para 10x10, tá vendo? Ó? Então, ele muda os nossos quadradinhos aqui, ó. E ele vai ter, cada quadradinho desse, 10 unidades, tá? Lembrando que o AutoCAD trabalha com unidades, independente se é unidades de milímetro, metro, centímetro, seja o que for, são unidades. Onde você vai configurar as unidades que você quer. Depois, por um problema de exportação e tudo mais, lembrando lá, na formatação, né? No formate. Se você ficar clicando, vai demorar 2 horas. E vai em units. Aqui, ó, unidades. Em unidades você consegue escolher se você está trabalhando em milímetros, metros, mas isso para exportação de desenho, tá, gente? Ele não vai mudar nada dentro do AutoCAD. O AutoCAD trabalha em unidades, tá? Daí você escolhe aqui se é decimal, qual a precisão, se é metros ou milímetros. A única coisa que me pegou um pouco na prova foi na hora de fazer de puxar as cotas, o meu não estava na unidade, né? Não estava em metros, estava em acho que centímetros ou milímetros. Aí a cota, aí me deu um pouco de trabalho para mim conseguir mudar lá. Mas a gente conseguiu. Porque a cota ficou grandona. Na hora que você puxava, onde tinha 2 metros, ficava 2.000, né? Porque estava em centímetro, em milímetro. Aí eu consegui mudar a cota depois. O meu estava assim também, aí deu certo. Tá. Nós vamos... hoje, se der tempo, eu vou dar um spoiler aí de configurações de cota, porque nós vamos falar de cota semana que vem. Mas como teve bastante gente passando para mim, porque na realidade, na prova, eu coloquei as cotas para vocês terem o tamanho dela, né? As dimensões para vocês poderem fazer. Não era necessário colocar a cota, mas a maioria de vocês colocou.
E teve bastante gente, não estou conseguindo configurar a cota, tal. Eu falei, não precisa de cota, porque nós vamos falar de cota ainda na próxima aula. Aí depois que a gente falar das cotas, aí sim a gente vai usar cota. Então, a gente tem aí nosso grid, né? A nossa grade aqui. Então, ela é 10 por 10 por 10, sempre unidades e tudo mais. E quando vocês forem trabalhar com grade, gente, a gente tem que trabalhar com do lado aqui que chama Snap, tá? Ou ajuste para vocês. Ele tem que estar clicado também, tá? Bom, para a gente trabalhar, a gente vai ter que configurar ele também. Então, clica com o botão direito também e tem lá configurações de Snap. Geralmente, quando você muda o espaço lá do grid, lá XY, aqui no Snap também vai mudar, tá? Porém, você pode alterar o espaço aqui do Snap, ele pode ser 10 por 10 ou 5 por 5, que é o tamanho de onde, que eu vou só mostrar para vocês, é o tamanho de onde vai ficar bloqueado o nosso mouse, ó. Tá vendo? Ele tá com 10 por 10. Se eu mudar ele 5 por 5, vou colocar 5 aqui. Ele vai parar no meio do quadradinho, tá vendo? Ó, porque ele tá tudo indo em 5 em 5. Aí eu posso escolher a unidade que eu quiser. Então, sempre que eu for mudar o Snap Mode aí, clica com o botão direito, vai em configurações. Eu vou deixar também retangular, porque é a mesma coisa. Quando eu mudo o tipo lá da minha grade, ele vai mudar no meu Snap também, tá? Ou no meu ajuste aqui. Então, eu posso alterar aqui o tamanho do meu Snap sem mudar o tamanho do grid. Posso mudar meu grid por aqui também, tá? Aí deu um zoom gigante aqui. Agora ele vai ficar 5 por 5. Eita, eu desliguei alguma coisa nele. Tá no grid. Eu pus 53. E o Polar Snap que tem ali na seleção, professor, o que é? Então, o Polar nós vamos falar. Na realidade, eu vou mostrar para vocês depois para que serve o Polar. Mas eu já vou dar spoiler para vocês, ó. Tá vendo? Então eu posso mudar aqui no grid, tá vendo? Ó? Ele vai mudar junto. O Polar Snap é quando você vai fazer desenhos inclinados, tá? Com ângulos. Eu acho que o meu grid aqui. Quanto ficou? 5 também. Quando eu for fazer desenhos inclinados, daí você joga ele, ele vem na minha função polar. Aí o que acontece? Aí meu snap lá, ele fica travado, eu não consigo mais mexer nele na parte XY, tá? Ele vai ficar com 5 e aí você pode escolher a distância polar que você quer, tá? Que é as retas inclinadas, tá? O isométrico é quando você vai trabalhar em desenho técnico que você precisa fazer. Tá vendo como você muda o grid? É quando você precisa fazer aqueles desenhos isométricos com inclinações de 30 graus. Vocês lembram disso em desenho técnico? Sei lá, hein, professor. Essa é meio curvado assim, fica meio esquisito até para desenhar isométrico. Porque aqui, quando você vai fazer desenho isométrico, ó, você tem que ir acompanhando, porque ele já dá os ângulos aqui exatamente de 30 graus para você fazer aquelas aplicações lá de isometria, tá? Tanto que se você trabalhar no isométrico aqui, ó, eu posso mudar os campos, tá vendo? Ó? Então, quando eu for fazer a parte inferior aqui do meu desenho lá, que ele faz Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Senão eu não vou conseguir fazer. Por aquela bússola ali também dá para mudar, né? Dá para deitar um pouco ele, mas não dá para ter o grau certo. Na realidade, aqui é outra coisa, completamente diferente da bússola, tá? Ele não tem nada a ver com a bússola. Aqui a gente está fazendo desenho isométrico. Que desenho isométrico? Desenho 3D. É mais ou menos desenho 3D.
Então, o que acontece? Você tem algumas perspectivas. Ah... Espera que tem alguém. E como você desenha desenho isométrico, na hora que você gira ele, ele gira, por exemplo, você faz um cubo isométrico. Na hora que você gira ele, ele gira como um cubo mesmo, né? Mesmo Sim, aí sim. ele Aí fica sim. 3D, entendi. Aí ele fica como se fosse 3D. É porque o que acontece? Quando você trabalha com desenho técnico, você trabalha com diferente de um projeto de planta. Aí você tem que fazer, mesmo em plantas, a gente faz desenho isométrico, porque às vezes você precisa fazer uma fachada, alguma coisa, então você tem que fazer um desenho ortogonal. Então você vai ter que fazer a fachada da planta como se fosse um 3D. Aí você entra com o desenho isométrico. Mas vamos tirar o isométrico daqui, vamos deixar ele reto, porque o que importa para a gente é o reto agora. Eu vou falar um pouquinho de cada um, gente, e depois a gente volta aplicando todos eles, tá? Então vamos lá. Outra que a gente pode ter aqui, ó, não sei se vocês repararam, quando eu clico em line, clica aí line, ele não está aparecendo nada aqui para mim, tá vendo? Então ele só aparece meus comandos aqui embaixo, ó, line. E aí ele fala, especifique o primeiro ponto, segundo ponto, tudo mais. Eu tenho aqui a nossa entrada dinâmica aí, o Dynamic Input. Se vocês clicarem nela, ela vai ficar acesa. Aí ele muda a situação e ele muda o tipo de entrada, tá vendo? Ó? Aí ele já fica para mim mostrando o número lá na entradinha. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para mim, especifique o próximo ponto. Então, eu vou falar que o meu próximo ponto está a 10 metros daqui. Opa, eu não pus a direção. A 10 metros daqui, é como vocês fizeram o projeto de vocês. Então tá lá, com 10 metros e o ângulo que eu quero. Então eu vou colocar aqui, especificar um ângulo. Eu posso colocar 10 metros, posso colocar a tecla Tab e eu posso especificar meu ângulo lá 40 graus, tá? Então ele fica no meu cursor, minhas medidas, tá vendo? E todos os meus ângulos aqui, tá? Então, é um jeito mais fácil de trabalhar com AutoCAD, é ter ele aqui dentro do nosso tela, tá? Aqui vocês podem também configurar ela, tá? Então ele fala que é entrada de pontos, entrada de dimensões, especificar algum primeiro ponto e último ponto. Geralmente eu deixo tudo selecionado. Você pode selecionar todos aqui, tá? Então fica mais fácil, porque daí tudo que você precisar ele já vai estar no seu cursor aqui, no seu cross, que eles chamam no AutoCAD, e ele vai ficar mais fácil vocês trabalharem. A gente tem um comando chamado orto, tá? Esse programa ele chama orto porque ele é ortogonal. Então, ele trava a minha setinha, a minha cruzinha aí, ó, sempre horizontal e vertical. Então, se eu for desenhar, ó, eu só consigo desenhar, tá vendo? Ó, vou tentar colocar 45 graus. Ele não aceita, tá vendo? Ele só trabalha vertical e horizontal. Ele não muda outro ângulo a não ser vertical e horizontal, tá? É o único jeito de trabalhar quando você está com ortogonal usando. É uma ferramenta interessante? É sim, porque tem situações que a gente vai desenhar e a gente, às vezes, o que acontece, às vezes, deixa eu tirar o ortogonal daqui, às vezes o que acontece, gente, é que a gente esquece que a gente está com o mouse e a gente clica e deixa meio tortinha a linha e digita lá 20 metros e dá Enter. Onde tiver direcionada a minha cross, minha cruzinha aí, ele vai puxar o ângulo que tiver, independente se você queria ou não aquela situação. E às vezes o que acontece, se a gente não tiver ligado polar aqui, ele fica muito sensível,
nossa cruzinha, tá? É que agora eu tô com o grid ligado, deixa eu tirar o grid. Mas qualquer variaçãozinha, às vezes você tá fazendo, ó, e ele tá aparecendo para mim 0 graus. Mas se eu puser 10 aqui, der Enter, vocês vão ver que ele não tá a 0 graus, tá? Se você dá um zoom, com a linha horizontal e a linha que você fez, ele tá torto, tá? Então, às vezes, ele complica um pouquinho a nossa situação. Então, vale a pena, em alguns desenhos, usar o orto. Ou ortogonal. Bom, depois do ortogonal, a ortogonal não tem muita configuração, é só aquela, tá? Horizontal, vertical. Uma outra situação que o que a gente mais usa geralmente em AutoCAD é o que a gente chama de polar, que é para especificar os ângulos que você quer. Então eu vou ligar ele, vou clicar com o botão direito do mouse e aqui, ó, gente, vocês têm vários ângulos pré-definidos. Então, tipo assim, eu quero trabalhar com 90, 180, 270 e 360. Ou seja, eixo cartesiano. Daí você fala, não, eu preciso de alguma que me indique ângulos menores, tipo 30, 60. Deixa eu só mostrar o que acontece. Eu vou colocar 90, 180, 260. Bom, cliquei. Quando vocês vão fazer um desenho com o polar clicado, vocês clicam em qualquer parte da tela. Tá vendo que ele formou uma linha verde pontilhada? Ele está indicando que você está num ângulo de 0 graus. Se você for subindo ele, a hora que você chegar no ângulo de 90 graus, ele vai falar, ó, você está no ângulo de 90 graus. Ele indica para você qual é o ângulo que ele está. E continuando, ele vai vir aqui em 180 graus. E assim por diante, 270 graus. Ah, isso é para ângulos 90. Eu quero uma especificação bem menor, tipo 30, 60, 90, 120. Então, o que acontece? Se você for fazer nesse tipo de angulação, ele vai de 30 em 30. Então, ele vai lá, ó, ele me deu 30, 60, 90, 120 e assim por diante, tá? Então, ele sempre vai me dando o ângulo e indicando para onde eu estou no meu ângulo. Ele fica um verde cracejado aí. Eu, particularmente, como eu trabalho muito com ângulos inclinados de 45, eu uso esse com 45 graus. Aí é de desenho para desenho, tá? Vocês que vão ver onde vocês vão trabalhar. Então, esse é um dos botões que são, ó, 2 botões que eu aconselho ficarem ligados. A entrada dinâmica, esse tem que ficar ligado, porque fica mais fácil você visualizar o que você está trabalhando. Lembrando, gente, que tudo que tiver aqui, se vocês tiverem dúvida, por exemplo, eu cliquei, não sei o que fazer, ele vai falar aqui embaixo para mim, tá? Ele continua na minha barra de comandos aqui, ó. Especifique o próximo ponto. Ou onde quer você sair. Então, você clicou num determinado ponto, você precisa especificar o próximo ponto. E aí, ele fala se você quer colocar medida. Então, lá, vou pôr 20 metros. Ou 20 unidades, desculpa. Ele vai e para no 20 unidades. Ok? Bom. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer diferente. Vai, AutoCAD. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. O AutoCAD tem uma função muito interessante que chama o Snap. O que é o Snap? O meu está desligado. Se eu clicar numa linha e tentar achar esse final de ponto aqui, ó, onde está a minha linha no final do ponto, ele fica complicadíssimo. Eu tentei achar lá, mas eu não sei se eu acertei. Ó, não acertei, tá vendo? Ele ficou fora.
Isso implica num desenho que tem falhas. Por quê? Se eu for criar uma área ou se eu for colocar uma achúria, ele vai me dizer o seguinte: seu desenho está aberto, tem algum problema. E aí, até aqui em 2 linhas é fácil. Agora, num projeto inteiro, você achar onde está isso, você fica maluco, tá? Antigamente era complicado se trabalhar assim com AutoCAD, tá? Antes deles lançarem os mapas, depois que eles lançaram, tudo ficou mais fácil, tá vendo? Dificilmente você consegue acertar. Como a gente trabalhava antigamente, você pegava, clicava lá de cima, descia reto, e depois você vinha e fazia com trim, com offset, mas aí você tem as medidas, aí é um saco fazer. Bom, o que a gente tem no nosso OSNAP? Eu vou clicar nele e vou ativar. E vou clicar no botão direito. E aqui eu tenho algumas coisas pré-definidas, tá, pessoal? O que são esses pré-definidos aqui? Ele está falando o ponto final, o meio do ponto, centro de circunferência, um centro geométrico, um nó, um quadrante, uma intersecção. Bom, o ideal é vocês colocarem exatamente o que vocês vão usar aqui. É isso que eu ia perguntar. Eu vi que o seu está todo selecionado. Eu perguntei, é mais Tá. fácil deixar tudo selecionado já? É bom. O Não meu não estava tudo necessariamente. selecionado, só algum. Você tem que ver no desenho o que você vai usar, porque eu vou mostrar o que ele acontece agora com isso aqui. Agora eu deixei clicado aqui. Então eu vou clicar aqui no meu, na minha linha. A hora que eu chegar no ponto final, ó, ele ficou um quadrado verdinho, tá vendo? E a hora que eu saio de lado, ele vai formar um maisinho dizendo que aquele é meu ponto final, tá vendo? Então eu vou clicar nele, automaticamente minha linha já grudou lá e eu vim aqui. Aqui ele está falando que é o meu ponto final, tá? Endpoint. Outra situação, eu quero achar o meio dessa reta aí, eu não quero ficar calculando. Se eu for no meio dele, ó, ele forma um triângulo. O que a gente precisa tomar cuidado, gente, é que, ó, todas as formações aqui no, aqui nos map, ele tem um desenho diferente, tá vendo? Cada um tem um desenhinho. Então ele é quadradinho, o outro é ampulheta. Deixa eu pôr o objeto NAP aqui, ó. Fica mais fácil. Gente, fiz o seguinte, ó. Eu tô aqui, cliquei com o botão direito, apareceu, você põe aqui embaixo, ó. Configurações de Snap Objetos. Aí fica mais fácil vocês enxergarem os desenhinhos. Então tá lá, ó. Fim do ponto é um quadradinho, meio do ponto é um triângulo, o centro é uma circunferência, o centro geométrico também. Um nó, uma circunferência com X. O que acontece? Se vocês estiverem com todos selecionados aí, vai chegar uma hora que você não sabe o que é, porque também não dá para a gente ir decorando. Lógico, com a prática, você decora. Mas é complicado você saber todos eles. Então, quem não tem muita prática, geralmente você vai usando o que você tem interesse. Fim, meio do objeto, você clica no meio, intersecção de objetos. Ele não vai dar intersecção aqui. Agora vai. Opa, não pegou. A intersecção. Tem alguns que o professor indica deixar selecionado, assim como padrão? Geralmente, usa, ou não? os padrões é midpoint, center, endpoint, que é o fim de linha. É assim, ó. Esse fim de linha, meio, centro, a gente não está trabalhando com um nó, então não tem interesse. Intersecção, não sei se vale a pena, só se você tiver realmente. Ó, intersecção geralmente é interessante se você estiver fazendo, sei lá, que nem a gente falou, tá fazendo cotas. Opa. Você está trabalhando lá com desenho técnico, e daí o que você precisa? Você precisa pôr as linhas tracejadas. Eu não vou tracejar agora, mas você precisa pôr as linhas tracejadas e você precisa saber onde elas estão. Apesar que se você tem o midpoint ou o centro, ó, tá vendo? Ele acha o centro para mim, ele já está no centro. Então eu posso vir aqui, ó, e traçar as linhas aí sem problema nenhum. Ó. Começar a dar enter que é mais fácil.
tá? E às vezes você precisa de alguma perpendicular, saber, e aí é desenho por desenho. Centro, eu aconselho centro, meio de ponto e final de ponto, eu acho interessantíssimo. A gente precisa tomar cuidado também, gente, porque... Deixa eu apagar um pouco de coisa aqui. Que nem a aula passada a gente estava trabalhando com tangente, lembra? Fazendo circunferência da nossa chave lá. Então precisava desse tangente aqui, ó. Eu apaguei todos e deixei só esses 3 pontos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Ó, eu tô no meio aqui, tá vendo? No fim do ponto. Daí eu quero puxar alguma coisa aqui, ó, para cima um pouquinho do meio. Tá vendo que ele puxou lá no meu ponto final? Isso a gente precisa tomar cuidado, tá? A gente fica atento, ó. Porque se eu der o Enter aqui, ó, ele vai para o final. Ele tá falando, ele acendeu o verdinho para falar: estou achando o ponto final para você, porque você tá perdido. Então você fala, Aí é só ir lá e desselecionar, vamos dizer assim, tirar ele da não, na seleção. realidade você não precisa de selecionar. Você vem aqui, ó. Ele apontou lá. Você vai até ele e vem descendo bem devagarzinho, que ele aceita. Opa, não aceitou. Vem descendo bem devagarzinho. Mas é Ele meio aceita. complicado, hein? Ele não aceitou, peraí. Eu sei porque não aceitou, porque eu preciso colocar uma coisa aqui, quer ver, ó? Você tem que vir... Então, é complicado. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que vir aqui e colocar no... Deixa eu pôr no Snap, que eu conheço mais per símbolo do que... interseção, perpendicular, midpoint... Nearest. E qual mais? Eu acho que é só no Nearest. Deixa eu ver se deu certo agora. Eu não sei se preciso colocar extensão também. Ó, o meu Nearest, ele vem acompanhando com uma ampulhetinha. Opa, travou aqui. Ele vem acompanhando com uma ampulhetinha e eu posso escolher onde eu quiser colocar, tá vendo, ó? Aí ele põe onde ele quiser, tá? Porque é na aresta, né? Ele sempre vai ficar com ponto. Então, tá vendo como existe umas funções interessantes? Então, um outro que vocês têm que deixar, esse Nirest vocês têm que deixar aí, tá? Porque senão vocês não conseguem puxar. Consegue, tá? Mas dá um trabalho do caramba. Vocês vão ter que dar um super zoom, chegar, encostar lá no pontinho verde, vir bem devagarzinho, porque daí ele vai formar uma setinha e até Qual chegar que é o no... Direct mesmo, professor? Eu acho que o meu aqui, se eu não me engano, é o mais próximo ao nome porque o meu tá em português. Você tá em português. Deixa eu ver o símbolo dele. O símbolo dele é o símbolo não muda, ó. É essa ampulheta aqui, ó. Sim, eu falo no quadrante ali, quando o senhor clica. Isso aí, para mim ver o símbolo dele que está selecionado. Você tá na tela, é isso? Isso, eu tô na tela. Tá, você clica na linha, clica em qualquer ponto, ele vai ficar uma ampulheta, ó. Certo. Quando ele tiver ampulheta, você pode clicar em qualquer lugar da ampulheta, porque ele está percorrendo a reta inteira. Que nome que tá aí para você, você sabe? Certo, então, eu acho que o meu é o mais próximo, o nome, que fica ampulheta. Isso, Nearest, mais próximo, tá? Que seria mesmo, mais esse próximo mesmo que você símbolo, pode puxar, tá? Então... Para saber, porque como tá em outra língua, às vezes a gente fica meio perdido, mas beleza, obrigado. Tá? É o mais próximo, é isso mesmo. Então, é uma função muito interessante que a gente tem aí. Eu preciso... Isso, gente, não tem jeito. Você está trabalhando no AutoCAD, às vezes você está fazendo algum projeto, você vai tentar puxar uma linha lá, que nem aqui. Pô, eu estou no Nirest, daí eu falo assim, pô, eu preciso puxar uma tangente aqui. Pô, para mim achar essa tangente, onde eu vou conseguir pegar ela aqui, até eu fazer tudo isso, é mais fácil eu vir aqui, achar aqui tangente, clicar
e vir aqui na tangente, né? Daí ela acha bem mais fácil. Eu não sei se eu cliquei a tangente. Peraí. Tangente, tá clicada. Aí fica muito mais fácil achar minha tangente aqui e fazer no meu círculo aqui como uma linha reta. Ó, tá vendo? Ó, tangente. Aí eu precisava de outra régua aqui. Então, outra reta. Então ele achou minha tangente para mim. E assim, se tiver outras tangentes, ele vai achar também. Que aqui acho que só tem uma. Deixa eu ver se tem outra. Tem outra tangente aqui, ó. Tá vendo? Então ele acha a tangente para mim. Ele vai tangenciar a minha parte. Ah, mas eu não quero trabalhar com tangente. Tá bom, vai lá e desativa ela. Não sou obrigado. Eu preciso trabalhar com extensões. Clique em extensão, intersecção, quadrante, o que você for trabalhar. Estou fazendo estrutura metálica ou fazendo algum projeto de cálculo de estrutura. Vocês estão fazendo resistência a materiais, não estão? Sim, Tem, então, fazendo... então, na resistência a materiais, vocês viram que vocês trabalham com nós, não é isso? Sim, sim. Então, você pode então colocar o nó aqui e vai achando os nós, tá? Então, toda vez que achar um nó, ele vai dar lá que tem um nó nesse desenho. Bom, gente, as mais importantes que vocês vão usar são essas. Tem outras que é grossura de linha e outras situações aqui, mas não vem ao caso dessas ferramentas aí que a gente tem de precisão no momento, tá? Então, vamos começar a entender um pouquinho para que serve essa situação. Então, vamos lá. Eu vou deixar... Agora, eu peço para vocês fazerem também isso, tá? Então, acionem o grid, ou a grade, e acione o snap aí, que é o ajuste. Deixa eu configurar o grid primeiro. Configuração do grid. Eu vou deixar com 10, por enquanto. Não, pode deixar com 5. Deixa eu colocar com 5. Mais fácil com 5. Os dois, professor? O grid, Oi? o grid e o snap? Tudo com 5, então? Isso. Beleza. Os dois vão ser 5. E os dois vão estar como grid snap retangular. Ok? Agora é o seguinte. Nós vamos fazer... Primeiramente... Peraí. Eu vou descompartilhar para mostrar o desenho que a gente vai fazer. Só um segundo. Esse que é o duro do Teams. Você tem que descompartilhar e compartilhar de novo. Teams. Compartilhar de novo. A tela aí? Ou ainda não? Sim, professor. Tá vendo? Agora compartilhou para mim. Nós vamos fazer esse desenho aqui. E nós vamos fazer de alguns modos diferentes. Para vocês verem que dá para se fazer, tá? E daí vocês vão escolher o jeito mais fácil que vocês quiserem. O jeito mais fácil para fazer. Então vou lá voltar no AutoCAD. Bom, eu coloquei meu snap, minha grade e meu snap. Uma coisa que eu sempre aconselho vocês deixarem de novo ligado, o Dynamic Input, o nosso cursor que é o polar, para vocês saberem as dimensões, e o nosso snap aqui, tá? Que é para a gente saber onde estão nossas
nossas linhas. Esses sempre vão ficar ligados. Então eu vou clicar primeiro aqui no desenho, no line. A hora que vocês clicarem no line, gente, como a gente tá com o grid pronto aí, ele já vai colar em algum lugar aí, tá? Aliás, quando vocês estão com o snap pronto, né? Que é o mais próximo. Ele vai grudar em uma linha. Tá grudando aí? Vocês vão andando e vai grudando? Sim. Sim, professor, ele puxa para a linha. Isso. Aí, como vocês vão fazer? Vocês vão clicar em algum lugar qualquer e vocês vão ver que vocês vão subindo, ó, ele vai subindo de 5 em 5, ó, 5, 10, 20. Deixa eu falar para vocês. Eu não vou voltar aquele desenho, mas ele é inteiro. 30 são 1, 2, 3, 4 quadrados de 30, tá? E os meiozinhos deles são de 10. Então nós vamos fazer ele. Então vocês vão subir até 30. Subiram aí? Sim, professor, sim. Tá. Clica. Ele vai formar uma de 30. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês quiserem aqui, ó, quando vocês estão trabalhando, se vocês estiverem trabalhando com o grid e o snap clicados, vocês não têm necessidade de estar com o nosso polar ligado, tá? Porque como ele tem os grids, ele vai direto para as linhas de grid. Então fica fácil você trabalhar. Então vocês subiram 30, vocês vão virar mais 30. Professor, só interrompendo um pouquinho. Quanto Pode que tá de snap? Tá 10? No X e no Y? Eu coloquei tudo com 5. Mas ele pode ser 10 porque aqui ele tá tudo de 10 em 10. O seu tá de 10? O meu tá de 10, o snap e o grid tá em 10 também. Não tem problema. Mas ele tá indo do jeito que tá indo o meu, não tá? Ele tava indo de 10 em 10 em 10, 10. né? 10, 20, 30, não tem problema. Eu coloquei com 5 só para falar que você consegue fazer com tamanhos menores. Mas como é tudo de 10, não tem problema, pode deixar como 10. É interessante só você saber, mas você sabe como muda. Sim, professor. Tá. Bom, aí eu vou descer 30, dar um clique e vou virar mais 30. Dá outro clique. Vou subir 30. Vocês viram que a gente vem, ele não está ligado o nosso horto aqui, então ele não está direcionando para onde ele quer, tá? Então às vezes a setinha dá uma balançadinha aí, ó, com um lado para o outro. Então subi mais 30, a tela está me mostrando lá os 30. Vou vir mais 30. E vou descer 30. Agora vocês vão vir só 20. A minha especificação ficou bem lá. Aí. Vocês vão vir 20. E vão descer 10. Aí você volta 20. Ó, gente, deixa eu aproveitar. Deixa eu apagar essa linha. Uma outra coisa interessante que é o nosso ou snap aqui estar ligado, as nossas intersecções de pontos, para ele achar os pontos, é o seguinte. É que agora eu estou trabalhando com grid, ele vai me mostrando aqui de 5 em 5, ou de 10 em 10, seja como for. Ele vai me mostrando quanto eu tenho e a hora que chegar a 20 dá o normal. Mas vamos supor que eu não tivesse... eu vou até desligar o meu, peraí. Ó, eu não tenho meu snap, tá vendo? Então eu não sei a distância que tá
E eu digitei aqui em cima e eu estava fazendo umas coisas e não lembro mais quanto é. O que você pode fazer quando está ligado no nosso Snap é você clicar aqui, ó, achar esse ponto aqui, ó, e descer. Que bom, porque você não está puxando. O meu Horton não está ligado. Não, desculpa. Faltou falar de um comando para vocês, gente. Tem um outro comando aqui que ele é para vocês enxergarem as referências de linha do Snap, tá? É outra tecla que tem que ficar ligada. Eu pulei ela, eu saí aqui, eu vi o ortogonal e eu pulei ela e vim pro Snap. O que acontece? Essa visualização aqui do Snap, da referência de linha, é isso que eu estava falando agora. Se vocês clicarem aqui, eu estou com ele desligado, então eu não tenho referência. Se eu clicar nele, ele vai exatamente me dar a referência da continuidade da linha, tá vendo? Ó? Ele fala para mim para onde eu vou, e se eu falar assim, mas eu quero uma linha igual essa aqui, na mesma direção, tá vendo? Ó? Eu consigo achar a direção, porque ela me dá continuidade do snap, tá vendo? Ó? Então ele fica verdinho também, e ele me dá continuidade da linha. Então é um jeito que eu posso fazer sem necessariamente ficar digitando medidas, tá? Mas vamos voltar ao nosso grid. Então essa é uma outra tecla que é o show snapping, ele também tem que ficar ligada, tá? Bom, voltando ao desenho, gente. A gente voltou 20 do quadrante aqui. Agora a gente vai descer 30, 25, 30, vir para frente 30. Vocês estão fazendo junto aí ou não? Sim, estamos fazendo. Vou subir 30. Venho 30 para a esquerda. 30 para baixo. 30 para a esquerda. Venho 30. Aí eu vou vir 20. Sobe 10. Fecha 20. Sobe quanto? Sobe 10. Todo mundo chegou até aí? Já, sim. Ok. Um outro jeito, pessoal, de se fazer isso. Eu vou apagar esse desenho. Vamos falar. Professor, eu não gosto de trabalhar com grade e eu não gosto de trabalhar com ortogonal. Porque realmente fica uma tela um pouco mais poluída, tá? Desculpa, com a grade e com o grid. Com o Snap. Fica uma tela muito poluída. Exclusivamente para esse desenho, eu posso fazer o seguinte: como eu só tenho linhas verticais, horizontais e verticais, eu posso clicar aqui no meu ortogonal, tá? Ou seja, ele desnegou o meu polar, tá, gente? Ou ortogonal ou é polar. Então, o que acontece? Como eu só tenho linhas assim, o que eu posso fazer? Eu clico em qualquer lugar da tela, subo, porque ele só faz agora a vertical e horizontal. Então, eu subo na minha vertical e digito 30. Viro para a minha horizontal, digito 30. Desço. Agora eu não quero digitar. Eu quero saber onde vai ser. Eu clico aqui.
Ele já me deu a minha relação. Eu clico de novo. Ó, gente, essa relação, para ele te mostrar onde está, você não pode ter clicado em nada, tá? Tá solta a minha linha ainda, tá vendo? Eu posso ir por onde eu quiser. Então, eu vou pegar esse ponto, porque eu sei que ele é junto aqui, e vou clicar agora. Cliquei, tá? Agora eu vou jogar 30, certo? Agora eu vou ver esse outro ponto aqui. Então, clico, acho onde ele está e digito 30. Foi desse jeito que nós fizemos a prova, na verdade. Tô usando esse tipo de. Pelo menos eu Isso. fico usando esse tipo de método. Esse é um método que você pode fazer um pouco mais rápido, tá? É que assim, na prova, com certeza, você fez e algumas pessoas fizeram, mas por modo instintivo, né? O intuitivo de fazer. Mas aqui a gente está mostrando exatamente as ferramentas que você precisa ter, Certo, tá certo. porque o que acontece? Se ele tiver desligado aqui, ó, ele já te complicou, porque aí você não consegue mais achar essa referência, tá vendo? Então tem que ligar ele. Tá? A gente vai voltar para 30 e a gente vai jogar 30. Agora eu preciso vir 20, né? Acho que era isso. 10. E vou voltar 20. Só que em vez de voltar 20, é mais fácil eu pegar lá e já dar Enter. Opa, clicar. Então ele já fechou ali. Abaixo 30. 30. Vou ficar na mesma linha aqui. Clico. Vou terminar na mesma linha aqui. Clico. Vou vir na mesma linha aqui. Clico. Vou vir na mesma linha aqui. Clico. Vou subir aqui agora, ó. Não preciso mais nem de medida, ó. Clico. Agora, eu preciso da medida porque eu não tenho um lugar que seja igual. Então é 20. Aqui eu sei que é a mesma altura. Clico. E finalmente clico. Fechou o desenho, tá? Vocês viram que aqui eu quase não digitei medidas, tá? Então foi um jeito muito mais rápido de fazer o desenho. É um jeito fácil de fazer? É um jeito mais fácil de fazer. Ah, professor, mas eu não quero ficar toda hora mexendo em ortogonal, em polar e tudo mais. Dá para fazer com polar? Dá sim, tá? Vai ser a mesma coisa. Você clica em qualquer ponto da tela, vamos subir 30, aí eu viro, só que aqui, ó, o que vai acontecer é que quando eu tiver ângulos, o meu polar vai me mostrar os ângulos lá que eu coloquei, 45, 90, 180 e tudo mais. Então ele vai sempre me mostrar os ângulos. Mas como eu estou trabalhando em ângulos retos, é só a hora que ele ficar verde aqui, ó, só digitar 30. Aliás, ele me dá o ângulo aqui na minha setinha que ele está lá como 0, certo? 30, vamos descer 30. É que o ortogonal, quando a gente fala em ortogonal, ah, é uma coisa mais rápida, porque você não tem essa mudança de reta e você não tem problemas de erros, né? Então fica mais fácil. Olha lá, 30. Agora eu vou vir aqui, já sei a altura, dou Enter. Opa! É clicar, se der Enter ele apaga. Clico com o botão esquerdo do mouse, dou 30. Agora já praticamente eu não preciso quase de medidas, né? Eu não preciso dessa. 20. Preciso dessa 10. Opa. 10. Ah. Ele pegou um ângulo aqui, peraí. Ó, tá vendo, ó? Eu digitei 10, não prestei atenção, e ele tava me pedindo o ângulo, eu digitei 10. Então vai ser 10, Enter.
Aqui eu não preciso mais da medida. Aqui eu ainda preciso 30. Aqui eu não preciso mais, é só clica com o botão esquerdo do mouse. Aqui eu não preciso mais, clica com o botão esquerdo do mouse. Aqui não preciso mais, clica com o botão esquerdo do mouse. Aqui eu não preciso mais, clica com o botão esquerdo. Aqui eu não vou mais precisar, clica. Aqui eu não preciso, clica. Aqui eu preciso porque eu não tenho para referência. Então, 20. Aqui eu tenho referência, não precisa. E fechou o desenho. Ok, pessoal? Fácil? Tranquilo, professor. Tá bom. Bom, alguém me perguntou, vamos voltar nos grids lá, vamos acender nossos grids, vamos apagar esses desenhos. E agora, deixa eu mostrar aqui. Agora nós vamos fazer esse desenho aqui, ó, utilizando o grid, tá? Grid Snap. É agora que a gente vai falar, que a gente vai jogar o nosso polar, tá? A nossa linha polar lá. Então vamos lá. Compartilhar de novo o AutoCAD. Beleza. Eu continuo em 5 em 5, se vocês quiserem. O desenho também é tudo múltiplo de 10, não tem grandes preocupações. A única coisa que eu preciso fazer agora é vir tanto no meu grid como no meu snap, em configurações, e falar para ele que agora você vai trabalhar com um snap polar, tá? Dá ok. Geralmente o grid muda sozinho também. Olha lá, ó. O snap, tá vendo? Ele já mudou para polar também, ok? Então nós já estamos no polar. Agora vamos começar a desenhar. Deixa eu dar um aumento aqui. Meu grid está de 5 em 5. 5 em 5. Minha distância polar vai ser de 5. Tá ok. Então eu vou clicar. Não travou. Será que está tão pequeno assim? Polar 5, 5, 5. Ok, tá no grid. Deixa eu tentar por 10, ver se ele aceita. Eu achei que foi muito pequeno. Falei, gente, que era para ele estar puxando o snap aqui, mas ele não está puxando. Polar 10, 10. Polar distância 10. Inválido. Tem um ponto aqui. 10, ok. Vou lá no meu Snapchat. Polar. Ok. Aí agora ele tá grudando. Eu tava com 5 e tava muito pequeno. Então eu vou clicar aqui, ó. E agora eu vou fazer meu desenho.
É que o professor lá embaixo não está selecionado, está selecionado o Snap. Ah, agora que eu vi. Ah, agora sim. O grid. Então vamos lá. As minhas medidas são 30, 20 e 10, tá, gente? Então quando você tem o polar, ó, ele crava nas minhas medidas também, como ele estava do mesmo jeito do grid, tá vendo, ó? Do jeito que a gente estava trabalhando naquela hora, Não estou fazendo isso, professor. Eu não sabia. tá clicado no Snap, Tá clicado e eu coloquei e o polar grid no meu também. tá Certo. no polar. Tá. Ajuste polar. E o meu tá 5 no espaçamento do Snap, só que ele fica apagado, não dá para mudar. E no espaçamento da grade tá 10 por 10. Tá, e Só que ele meu tá indo Snap, por ele não 10 por fica 10. selecionado. O Snap, ele não fica selecionado quando eu coloco polar. Não tá sendo selecionado. Vou fazer assim, ó. Clica no Snap. Clique em Grid Snap. Muda aqui para 10, onde está 5. Agora eu vi que dá para mudar a grid Snap ali. Põe 10 lá em cima, então? Isso, você põe em Grid Snap retangular e põe 10 lá em cima. Certo. Agora E daí volta você volta lá pro polar. e volta ele para Snap polar. Isso, dá ok. Ok. Vê se ele crava agora. Clica na Beleza. linha. Clica em qualquer ponto da tela e vê se ele crava agora. Sim, agora tá. Travou? Beleza. É Travou. porque como ele estava dando a divergência entre 5 e 10, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Entendi. Beleza. Imagina. É porque quando a gente muda. O ângulo também tem que mudar para 30 graus lá também, professor, ou não? Pode deixar ele... O meu tá selecionado 45, 90, Pode 135 e deixar 80. 45. Porque o desenho ele é 30 graus, não é? Não, é tudo 45. Beleza, então. É tudo 45. É que geralmente o que acontece é que a gente, em vez de mudar os grids aqui, ó, para depois mudar para polar, a gente deixa lá e ele crava no 5. Aí daí você fala, pô, mas você está falando que você quer uma distância de 10 e está falando que XY é 5. Daí ele não entende o que está acontecendo, por isso que ele não crava, tá? E eu percebi também que ele só vai pulando a casa de 10 em 10 ou de 5 em 5 quando você está na linha de 45 graus, 90 ou 180. Se você puxar para baixo dessa Também. linha de 45, ele já não Não, ele não puxa, ó. segura. Ele não Ele... puxa, porque ele tá cravado ali nessa linha, Entendi, beleza. tá? Senão ele não vai puxar também. Porque foi o que você direcionou e falou que você queria onde está o seu snap aí. Onde estão os pontos aí próximos. Então tá tudo em 45, tá vendo? Exatamente ficar pronto. Então, mesma coisa que o outro desenho lá. Deixa eu só diminuir um pouco, senão... Então, vou clicar. Chegou no 30, eu clico com o botão esquerdo. Aí eu vou subir 10. Só 10. A 45 graus também, tá vendo? Ele mudou lá para 45 para mim, ó. Clico no 10. Venho 10. Opa. Venho 10 para a direita e desço 10. Vou subir 30. Vou descer 20, tudo ângulos de 45. Vou descer 30. 10. 10 e desce 10. Eu vou vir 30 e fechar com 20. Então esse é um jeito interessante também de fazer e rápido, né, gente? Para quem gosta de para quem não digitar, vamos dizer assim, essa função grade snap aí é muito legal. Porque, sei lá, eu vou fazer
Eu vou mudar o meu aqui, peraí. Eu quero fazer grids polares aí de 1 em 1, ou meio em meio. E eu vou falar pro meu grid aí de espaço vai ser meio e meio. O 0,5 que deu errado. E daí, gente, o que acontece? Às vezes eu estou fazendo um projeto, tá vendo? Ele tá indo tudo de 1 em 1. Ou melhor ainda, ele tá indo de meio em meio, tá vendo? Aí você fala assim, eu tenho uma parede de 1,5 m por 2,5 m por 5 por 3 por 1,5 por 2 e assim por diante, certo? O que acontece? Você não precisa ficar toda hora tirando a mão do mouse e digitando, tá? Quando você for fazer um projeto, se for mais fácil para você, eu posso ir colocando, porque geralmente as paredes, ou elas são de meio em meio, ou ela de 1 em 1. Então é um jeito rápido também de se desenhar, um jeito fácil de desenhar e de não ficar tirando toda hora a mão para desenhar o projeto de vocês. Aí tem aí uns 45 graus que ele está mostrando, né? Se você mudar lá o seu orto. Professor, se no caso eu tô usando a grade de meio e meio, todas as paredes são de 1 metro, 1,5 m, 2 metros, 3, 4. Aí eu preciso fazer uma de 1,80. Eu preciso tirar a seleção lá de baixo ou dá para fazer mesmo ele estando selecionado de meio e meio? Aí você vai poder digitar 1,8. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Se ele segue um Pode. padrão, ele pode Não, ele fazer. aceita, mas ele Ele sai aceita. fora do grid, Entendi, tá? beleza. Obrigado. Aqui, inclusive, ó. Não, tá certo. Eu digitei 1,8, então ele veio para cá para 1,8. Mas sem problemas, pode, ele aceita. Ele não vai fechar direto no grid, ele vai onde você vai digitar. Beleza. Mas é um jeito que você pode fazer mais fácil, né? Sem ser no Acho grid. que facilita bastante na hora de desenhar, bem mais rápido. Ajuda, ajuda. O que acontece geralmente, as pessoas colocam, em vez de colocar meio, coloca 0,1, tá? Daí você não tem o problema do 0,8 aí. Tem bastante gente que trabalha assim. É aqui o que acontece se você tiver trabalhando, às vezes ele cansa um pouco a visão de ficar toda hora, olha aqui, olha ali, muitos arquitetos e engenheiros eles preferem trabalhar com a tela assim, ó, tá? E daí fica mais fácil você enxergar aí. Você tem o Snap ainda, tá vendo? Ó, mas sem o grid, tá? Então você não tem a noção de onde está o grid, mas você pode manter o Snap acessado. Né? Você coloca lá 0,1, 0,1. Agora eu posso mudar só o polar aqui. Mas vou mudar aqui para já mudar o 0,1. Dá um OK. Então as pessoas fazem assim. Eles deixam o grid aqui pronto, tá vendo? Ó? E daí você vai de 0,1, 0,1, tá vendo? Ó? Você não precisa tirar, ó. O único problema é que se for de 0,1, 0,1, é mais difícil você conseguir chegar nas medidas que você quer, tá? Então você vai 2,4, sei lá. E assim você vai se achando lá, 4,6. Porque nesse você puxou, caiu aqui, ó. 4,6. Para vir um 4,5, como ele é muito próximo, é só dar um toquinho. Se você der um toquinho muito grande no mouse, já vai muito. Então dá para você trabalhar desse jeito também. Você tira a linha de grade, né? Que às vezes o quadriculado aqui ele atrapalha bastante.
e deixa só o Snap aceso. Aí ele vai ficar do mesmo jeito. Muita gente não gosta de trabalhar com o Snap. Então, clica se você fica com o mouse completamente solto, fazendo onde você quiser, tá? Que também a gente consegue fazer brincando aquele desenho, tá? Então você vai fazer o seguinte, você tem aqui o polar tá ligado, agora não dá para clicar no ortogonal, porque está inclinado 45 graus. Já está configurado, mas lembrando, para configurar lá o nosso polar é só clicar com o botão direito, põe lá 45, 90, 135, 180, e aí é só ir digitando, né? Daí você digita 30, dá Enter. Opa, estamos muito... Ixi, espera, não vai caber. Vou começar do zero. Então você clica em qualquer lugar da tela, digita 30, aí você vai subir 10, vira 10. E agora a gente começa a usar aquele recurso lá do Snap, né? Eu já tenho 10, eu posso vir aqui e só clicar o botão esquerdo do mouse. Aí ele vai aumentar para 30. Ele desce 20. Tá? Aí eu já começo a usar lá 100 medidas. Ó. Vou lá. Opa. Não está clicada. Vou lá, já puxo. Perpendicular. Aí, achou. Clico. 10. Opa, não pegou 10. 10. 10. Ó. Aqui, ó. Que nem eu falei para vocês o negócio do Word. Eu cliquei 10 e não me atentei que estava fora dos 45, ó. Ó como saiu torta a minha reta, tá? Então ele saiu completamente torto. Então tem que ir lá, clicar e apagar. Esse é um dos motivos que a gente às vezes usa Orto, para não ter esse problema aí. 10. Agora eu já sei, vamos voltar nessa aqui e naquela ali. Vou pegar essa também bem. Vou pegar só você então. Tem horas que o AutoCAD ele é meio sistemático, tá, gente? Eu queria pegar as duas pontas lá e não me aceitou as duas pontas. Aqui agora ele aceitou. Perpendicular. Ele não vai pegar. É 30. E fecha no final. Então, vocês têm liberdade de trabalhar com o AutoCAD do jeito que vocês quiserem, tá? Então a gente consegue aí entrar com ortogonal, eu posso estar com a tecla desligada, eu posso clicar no orto, eu posso trabalhar com grid, eu posso trabalhar sem os Snap. Então são ferramentas que a gente tem hoje que são fáceis vocês trabalhar com elas, tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor, por enquanto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Sim, não tem segredo. É bem mais prático, na verdade. Aí é assim, cada um vai ter que se adaptar com o que achar melhor de trabalhar, tá? O AutoCAD tem esse monte de funções aí, exatamente para vocês suprir o gosto de cada um na situação de trabalho,
Então, sei lá, eu quero o grade, eu não quero grade, o outro quer grid, não quer grid, eu quero trabalhar com ortogonal, não quero. Tem situações que eu preciso trabalhar com determinada ferramenta, que nem o ortogonal, que nem eu falei aquela hora, e tem vezes que você não precisa trabalhar com essas ferramentas e assim por diante, tá? Então, ele tem essa gama aí de situações que vocês podem brincar aí com essas ferramentas e conseguir se achar com elas, tá? Pessoal, na realidade, como eu falei para vocês que a aula de hoje ela era mais curta, o principal que a gente tinha que passar era essas ferramentas. Porém, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo agora de 10 minutinhos para vocês, a gente volta às 8h30, e eu vou mostrar para vocês, vou dar um spoiler aí, eu vou começar a mostrar para vocês como vocês configuram aí as nossas cotas, tá bom? Ok, professor. Tá? Então, 10 minutinhos, eu só vou apagar aqui a câmera e o áudio, e 10 minutos a gente está de volta. Então, 8h30 a gente está de volta. Também é rápido, tá, gente? A configuração, porque eu não vou passar todas as configurações. Eu vou mostrar mais ou menos o que vocês conseguem configurar aí, tá? Só para ter uma base para a gente adiantar, porque a aula que vem de cotas tem bastante detalhinho de cotas, o jeito que a gente vai formatar e tudo mais, e é interessante, acho que ela vai ficar um pouco longa. Hoje vai ser mais curta e a semana que vem ela é um pouco mais longa. Beleza. A gente E volta daí hoje. eu já dou uma adiantada nas formatações, aí pelo menos se vocês tiverem alguma coisinha para fazer, vocês já têm ideia de onde vocês vão mexer aí na configuração, tá? Então só vou desligar a câmera e o microfone, 8h30 a gente está de volta aí e a gente já retorna a aula.
Voltamos, pessoal, todo mundo aí? Pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte do Snap, de Grid, Polar, qualquer coisa assim? Eu tinha esquecido de falar uma coisa para vocês. Aqui no Polar, eu lembrei durante a aula, depois no fim eu fui fazendo os desenhos, esqueci de novo. Aqui no Polar, vocês têm os pré-definidos aqui, tá, gente? Vocês podem também, ó, ter uma configuração de tracking que ele fala, que vocês podem adicionar ângulos aqui, tá vendo, ó? Então você põe novos ângulos, daí você põe lá 12 graus, outro ângulo, e vai colocando os ângulos e dá ok, e se você selecionar aí, ele cria uma nova linha aqui para vocês com novos ângulos, tá? Então vocês podem criar o ângulo que vocês quiserem aqui e daí vocês vão salvar, né? Colocar OK. Eu cancelei para não ficar lá, mas vocês põem OK e eles ficam a mais lá, mais ângulos para vocês, tá? Então vamos lá, vamos só fazer algumas observações. Também vai ser rapidinho aqui também, só para dar um spoiler para vocês sobre os nossos cotas, tá? Nós vamos falar das cotas aí a aula que vem. Tem bastante coisa para a gente falar de guias, de cotas, tá? Nem tudo das cotas eles vão aparecer aqui, então tem vezes que vocês vão precisar usar aqui dimensão, né? Vocês clicam em dimensão aí, ele abre uma gama muito maior de cotas do que tem. Aqui são mais as cotas básicas, tá? Apesar que você tem muitos tipos de cotas, mas aqui no dimensão você vai ter quase todas as outras cotas, todos os estilos e tudo mais, tá? Mas principalmente quando vocês têm uma cota, quer ver? Eu não sei se a minha está desconfigurada. Deixa eu colocar aqui 15. Eu vou colocar só uma aqui 10. E colocar aqui uma de 20, vai. Deixa eu ver como tá minhas cotas aqui. Primeiramente, eu só vou falar uma coisa para vocês para adiantar de cotas. A gente tem uma cota linear e alinhada. São as duas cotas que praticamente a gente mais vai usar aí quando vocês estiverem trabalhando, tá? A linear, se vocês fizerem uma cota com ela inclinada, ó, tá vendo que ela fica ou na horizontal ou na vertical, tá? Exatamente porque ela vai trabalhar com cotas horizontais ou verticais, que é a linear. Se vocês precisarem uma cota que ela fique colada nessa linha, vocês vão colocar essa alinhada aqui. Daí ela fica na própria linha, tá? Senhor, Oi. Desculpe interromper, senhor. Como que eu faço? O meu não está aparecendo, eu não estou conseguindo colocar essa guia de cima, que tem o File, Edit, View, Insert, Format, Tools. O meu não tem essa guia selecionada. Eu procurei aqui, não consegui colocar sozinho. Essa aqui? Essa guia de cima, isso. Tá. Você vai vir aqui, ó. Clicar com o botão direito. Certo. E vai clicar em... Mostrar página. Guias, mostrar guias. Isso. Mostrar guias não, porque aparece os que já tem aqui. Visualizar, ferramentas, anotação, padrão, inserir. Show menu bar.
propriedades, grupo, utilidades, mostrar painel. Deixou o menu bar. Grupo de paletas, ferramenta. Não, peraí. Peraí. Não, você vai clicar nesse triangulinho aqui em cima, ó. Certo. Tá? Eu falei errado. Você clica no triangulinho aqui em cima, ó. Uhum. E vai em Show Menu Bar. Mostrar abaixo o menu de faixa de opções. Mostrar menu de isso, barras, alguma coisa. Não é isso, não. Ah, não. Isso aqui é só para mudar o É o penúltimo lá. dele. Mostrar barra de menus. Ah, aqui. Apareceu. É barra de menus aqui no meu. É isso. Beleza. Deu Obrigado. certo? Deu. A outra vez eu já tive essa dúvida, mas... É nessa setinha aqui em cima, ó. Ok, tá? beleza. Aí é que ele entra right menu bar, que é para Aqui, quando a gente tá mexendo sozinho, dá medo de mexer nessas coisas e desconfigurar tudo, sabe? O AutoCAD ele tem umas coisinhas que às vezes, uma coisinha que você muda, ele some umas coisas aí para voltar é complicado. Essas configurações do AutoCAD, ela é chatinha mesmo. Mas não precisa ter medo, não. Pode fuçar. Então, a gente tem esses duas funções aí que a gente pode, ou linear ou alinhada. A minha cota, ela já está, acho que ela já está bonitinha aqui, tá vendo? Mas, vamos lá. Vamos pensar que ela não estivesse. Onde tem anotações aqui, ó, se vocês clicarem na setinha, vocês vão ter aqui algumas situações que vocês têm os tipos de texto, tipos de dimensões, e assim por diante. Tipo de tabela, tipo de linha guia e tudo mais. Então, eu quero mexer nas minhas dimensões. Vocês vão clicar exatamente onde está a dimensão aqui, tá? Antes de vocês clicarem, ó, aqui... Não, clica lá, mais fácil. É mais fácil a gente enxergar por aqui. O AutoCAD, ele vem pré-definido alguns tipos de cotas, tá? Então, ele tem cotas anotativas, a ISO, que é a mais comum que a gente usa, tem a Standard, que é a mais simples e tudo mais. Mas eu não quero... eu quero mudar esses parâmetros aqui. Então, onde vocês vão? Vocês vão ter que vir aqui, ó, em Modify. Vocês podem criar uma nova, tá? Set Current é para você selecionar o qual você quer. Vocês podem criar uma nova, modificar essa que está aqui, comparar uma com a outra e assim por diante. Então, vamos modificar ela. Aqui, gente, funciona assim. Vamos começar no Lines. Aqui ele fala das linhas, tá? Vocês têm algumas linhas que elas estão inclusas aí. O que eu posso fazer com essas linhas? Eu posso sumir com algumas delas. Por exemplo, se eu clicar aqui nas linhas de base, ó, tá vendo? Eu posso deixar sem a minha linha de cota e deixar só as minhas linhazinhas de base, tá? Eu deixo as linhas de base e tiro as minhas linhas de cota. Isso clicando... Oi. Tem como fazer a linha de base, não relar no desenho? Porque no meu desenho que eu fiz da planta, eu ficava incomodado porque ele relava e parecia que a linha de base era uma extensão do desenho. Não dava para você muito que diferenciar o desenho da linha de base, porque estava tudo na mesma cor. Ou só mudando a cor mesmo. Você fala a linha de base é essa aqui, né? Fazer ela não relar no desenho. Tem como fazer isso ou não? Tem, porque você consegue, mas isso nós vamos falar a aula que vem. Tem porque você consegue dimensionar o offset dessa linha de base. Mas o que você pode fazer também é você eliminar ela. Ó. Tá? Se for interessante, você pode eliminar ela. Quer ver? Deixa eu mudar aqui, ó. Ela estava com 3. Dá para estabelecer uma distância também dela, da linha de base? Padrão? Tá, consegue mudar. Como assim? Pro desenho. Sim,
na planta, eu meio que estipulei fazendo uma reta para cima do desenho, de 10, para seguir sempre aquele padrão. Aí depois eu apaguei a reta, entendeu? Para puxar a linha de base sempre as costas, puxar sempre na mesma medida para ficar uma coisa mais simétrica. Deu para entender ou não? Não. A linha de base, dá para o senhor puxar ela lá em cima, com 10 metros ou com 1 metro. Entendeu? Da distância do desenho. Ah. E tem como padronizar isso? Colocar uma... Você puxar elas todas, as cotas ficar na mesma distância? Tem. Ela vai... Só que ela entra aqui, ó. Tá vendo, ó? São contínuas. Elas vão ficar todas na mesma direção, todas iguais, e vão ficar todas alinhadas. Beleza. Porque Tá? no meu desenho lá, eu tive que ficar puxando e comparando uma com a outra, para ficar tudo alinhado. Aí eu falei, deve ter algum programa que faz ela... Não, tem. Você tem a linha contínua para fazer, tá? Okay, então. Tá? É que, na verdade, uma grande funcionalidade, que nem aqui da minha... Deixa eu modificar aqui. Uma das coisas que a gente tira, às vezes, essas dimensões aqui, ó, é quando você tem um projeto e você quer colocar só as medidas dentro da planta, entendeu? Então, vamos supor que eu tenho sem a minha linha, tá vendo, ó? Então, vamos supor que eu tivesse um cômodo aqui. Aí, tá, a linha reta. Vamos supor que eu tenho um cômodo aqui. Agora eu comecei torto, agora vai torto, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. 5. Nossa. Vamos imaginar aí que você tem uma planta aqui dentro. Daí você quer pôr uma medida aqui dentro. Então você vai colocar essa medida. Tá vendo? Ó? Eu coloco ela e ela não fica nada, ela só fica a medida interna. Então eu não tenho aquela poluição das linhas de base que a gente tem no nosso na nossa cota, tá? Nós vamos falar bastante disso semana que vem, tá? Daí a gente fala comando por comando. Mas é só para vocês saberem que a gente some. Elas têm as linhas de base, a gente consegue mexer em várias coisas aí. A gente pode mudar os símbolos, por exemplo. Às vezes a setinha fica muito carregada. Então vocês podem ir lá e mudar. Eu quero deixar oblíquo, tá vendo? Ela muda o estilo da setinha aí. Eu quero mudar tamanhos. Os tamanhos nós vamos falar a aula que vem. Eu só vou falar o básico de textos e tudo mais. Então eu consigo mudar os tipos de cotas. Uma outra coisa interessante aqui, ó, é o meu texto, tá, gente? Uma coisa que pode acontecer, por exemplo, eu estou aqui, acho que trabalhando. Alguém falou para mim que tinha ficado muito grande o texto. Então, o que acontece? Dependendo como no meu vocês... lá, o texto, ele não é que ficou grande. Por exemplo, 2 metros, ele ficava 2.000. Uhum. Aí... Você chegou a trabalhar... Você trabalhando em milímetros? Então, na hora de colocar as cotas que eu fui realmente ver. Eu puxei segundo a base deles. Na hora de colocar as cotas que eu vi que estava diferente. Mas eu estava trabalhando em metro. Entendi. Deixa eu ver um negócio aqui.
A minha ela está configurada, ela está dando certinho. Mas tem vezes que ela vai dar um estouro gigante. Você vai fazer uma cota lá, ela vai dar tudo grande. É exatamente aqui onde a gente vai configurar, tá? Aqui, acho que a minha já estava tudo configurado aqui. Apesar que os meus textos, ele tá com um texto até grande. Tá com 2.5. Geralmente, quando a gente trabalha em escala 1/100, alguma coisa, esse texto você vai precisar baixar para 0.18, alguma coisa assim, 0.20. Aqui também, ó, nos símbolos, você pode diminuir o tamanho dos símbolos, 0.15. Eu estou sem minhas linhas? Espera aí. Aí. Então, ó, eu coloquei 0.15 aqui, ó, o tamanho da minha setinha. Tá vendo como ela ficou piquititica lá? Eu posso deixar ela maior também. Vamos por 1. 1 ainda tá pequenininho. Vamos por 5. Opa, 51 vai ficar grande. 5. Tá vendo? Eu posso mudar o tamanho das setas, porque às vezes ela tá muito grande a seta, tá atrapalhando e tal. Então você põe lá um valor menor, ela fica pequenininha, fica mais apresentável, né? Então, olha lá, ó, ela fica mais apresentável a cota, ó, ela fica menos carregada. Então, aqui é onde você vai mudar também. Isso daí vai de gosto também, né, professor? Ou tem um padrão que tem que usar? Tipo, BNT. Não, as cotas não tem padrão, tá? Essa ISO, ela já é padrão internacional, tá? Você pode mudar tudo que você quiser aqui dentro dela. Tamanho, tudo. Por quê? Porque isso não interessa para a cota. A única coisa que ele entra padrão é que você tem linhas de cotas e linhas de base de cotas. Só isso, tá? Que é o padrão lá para fazer desenho técnico e tudo mais. Mas as cotas você pode dimensionar do jeito que você quiser. Então aqui você vai dimensionar tamanhos, aqui você vai dimensionar textos. Então você pode escolher outros tipos de texto, tá? Aqui eu não sei se tem mais de um tipo de texto. O meu acho que não tem, porque não deve ter nada. Não, tem, ó. Você pode mudar aqui, ó. Arial, pode colocar o tipo de letra que você quiser, tá? Cadê a Colibri? Daí você aplica. O meu demora 1 hora para carregar. Fecha. Vou deixar standard. E daí você consegue mudar os estilos de texto, letra, a cor que você falou, ó, dá para mudar as cores, ó. Então eu quero colocar o fundo vermelho, ou eu quero colocar o texto vermelho. Tá vendo? Eu posso mudar as cores que eu quiser, tá? Aqui nos símbolos eu também consigo mudar as cores, se eu não me engano. Não. Aqui eu vou ter que criar a layer. Mas lembrando, gente, que quando vocês forem ver sobre a parte de cotas, que nós vamos falar depois, toda vez que vocês forem criar uma cota, você tem que criar um layer de cota para colocar ela, tá? Aqui você consegue colocar os números por branco de novo, o vermelho ficou ruim. E na prova lá eu fiz um layer só de cotas. Né? Fez layer de cota com outra cor? Sim. É isso aí, tem que fazer. É assim, toda vez que vocês forem iniciar um projeto, a primeira coisa que vocês têm que fazer é toda a configuração de layer, de cut. Porque o que acontece? Quando é projetinho pequeno é uma coisa, mas quando você tem um projeto muito grande, tem horas que você não consegue mais enxergar o projeto, de tanta linha que tem na frente. Então você tem que ir lá no layer e deixar a luzinha apagada lá, sumir com todas as linhas e trabalhar só no projeto que você está fazendo. Daí depois, na hora que você terminar, você acende de novo, senão você não se acha no desenho. É complicado.
Aqui do texto você ainda consegue colocar se é centralizado, se ele vai ficar no meio da cota. Tá vendo? Eu posso colocar ele no meio da cota, ele está centralizado, eu posso colocar do lado direito da coisa, do lado esquerdo e assim por diante, tá? Aí é a gosto do freguês, como a gente estava falando lá. Então aqui é um spoiler para vocês de onde vocês vão vir para configurar as cotas de vocês, tá? Semana que vem a gente vai falar bastante delas. Nós vamos explicar tudo sobre elas. A gente vai falar sobre esse fit aqui, que é o espaço entre elas. A gente vai falar das unidades de precisão, que a gente pode pôr 2, 4 por causa decimal, a gente pode usar polegada, pode usar vários tipos aí. Aí tem várias situações que a gente pode colocar aí, tá bom? Foi aí que eu tive que entrar e mudar na minha decisão, na precisão, baixar para 0.00 para conseguir ficar as metragens perto. Foi aí que eu tive que mudar. Porque ele devia estar com uma precisão muito alta. Estava muito alto. Mas não tá errado, tá? Também se deixar uma precisão alta. Não, porque na realidade a precisão que a gente fala quando se põe aqui, tá vendo, ó? Uhum. Eu tava com cotas ali, ó. Vamos aumentar. Eu tô com cotas ali. Eu tô não. O desenho tá com cotas que elas não eram arredondadas, tá vendo, ó? 14, 109, 72. Você precisa usar todos os números da cota. Aí você fala assim, não, mas eu quero arredondar para 2 casas decimais. Aí ele vai para 14,11, tá? Isso nada mais é do que arredondamento. Tem algumas situações que você vai precisar usar aí todas as casas decimais. Aí não tem jeito você deixar ele arredondado aqui, tá? É para isso que serve. Somente na mecânica, né? É assim, quando a pessoa vai fazer uma peça, vamos supor, na engenharia mecânica, a precisão geralmente é 2 casas, porque você não vai conseguir jogar muitas casas decimais, a não ser que seja uma coisa muito precisa, uma ferramenta de muita precisão, algo com muita precisão, mas aí você vai usar para jogar para o CAD-CAM lá, para o sistema CAM, para ele ler e fazer exatamente a precisão que você quer, tá? Aí é milhões de milímetros, aí nanomilímetros, não sei, aí vai depender, mas dá para usar com várias casas decimais sim, dá para usar todas. Bom, pessoal, aqui foi só um spoiler mesmo, só para vocês terem ideia de como configurar, que a gente consegue configurar todas essas cotas, a gente consegue mexer em todas elas. A semana que vem nós vamos falar de vários tipos, tem um monte de coisa para a gente falar. Não percam, porque tem umas coisas muito interessantes, por exemplo, tem essa dimensão break aqui, ó, eu acho muito legal. Na realidade, esse dimensão break nós vamos falar, mas é tipo assim, você tem uma parede, você quer fazer uma cota que ela vai atravessar essa parede, daí você fala assim, mas peraí, ficou uma cota no meio da parede, ficou um negócio estranho. Você consegue falar para o programa, ó, eu não quero que eu tenha nesse intervalo de tempo, eu não quero que corte. Ela corta a cota. Bom, mas isso a gente vai falar semana que vem, tá? Pessoal, hoje eu falei para vocês a aula ia ser mais curta, porque era algo que a gente já conhecia, a gente já falou aí durante algumas aulas, então ficou mais fácil para a gente entender, e eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre o que foi falado hoje. Mais tá tranquilo, professor. Não fiquei com dúvida, não. Tranquilo, tchau. O resto do pessoal tem dúvidas? Regiane? Nenhuma dúvida. Richard? Mais Tranquilo? treino. Oi? É mais legal treinar. Tem que. AutoCAD sempre é treino, porque o AutoCAD sempre tem coisas novas. E conforme mais você vai treinando, mais você vai identificando o jeito que você trabalha com ele. Porque tem certeza absoluta. O jeito que uma pessoa trabalha é completamente diferente que os outros trabalham. Por exemplo, eu particularmente não gosto de trabalhar com atalho, tá?
Porque geralmente atalho no AutoCAD, primeiro você tem que decorar todos eles. Depois você precisa ficar toda hora digitando na linha de comando. Eu prefiro particularmente trabalhar sempre com mouse. Então, mas tem gente que adora atalho, só usa AutoCAD com atalho. Por quê? Porque quando tinha o AutoCAD, o R14 lá, o primeiro AutoCAD que teve, ou as clássicas do AutoCAD, você tinha que digitar a maioria dos comandos. Se você não digitasse, você não conseguia desenhar. Não tinha mouse praticamente, né? A gente era nos comandos na mão. Era teclado. Mas depois surgiu o mouse e aí ficou tudo mais fácil. Quem não tinha teclado tinha a mesa digitalizadora. Mais alguém com dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Ok. Bom, pessoal, então por hoje que eu tinha para passar é isso. A aula que vem não percam, é uma aula importante. É uma aula que a gente vai falar das cotas e é muita informação que vai ter a aula que vem, tá? Todas as configurações, tudo para que serve, tudo vai ser uma aula bem dinâmica. Ok? Beleza. Então, ok. Então, para vocês, um bom final de semana, um bom término de sexta-feira aí. E Fala, professor, até semana que vem. Bom final de semana. Falou, Janzinho. Boa noite. Falou. Boa noite. Um abraço. Bom final de semana, gente. Bom final de semana a todos.